Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Hoje eu quero falar sobre a quinta trombeta. Falei sobre a primeira trombeta que o rei Alarico dos Visigodos veio sobre Roma como uma chuva de saraiva de fogo. A segunda trombeta, o rei Genserico dos Vândalos, caiu sobre Roma como uma montanha de fogo. A terceira trombeta, o rei Átila dos Hunos, veio como um meteoro fulminante, destruindo tudo pela frente, como uma estrela cadente. A quarta trombeta, o rei Odoacro dos Érulos, destruiu o Império Romano Ocidental para não mais brilhar. A terça parte da estrela apagou-se. Apocalipse 8, versículo 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo, com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. Então, as três trombetas, a quinta, a sexta e a sétima, ainda vão ser tocadas. As três últimas trombetas, essas, cada uma delas chamada pelo termo ai. Agora vamos falar sobre a quinta trombeta propriamente dita. Ela se refere aos árabes, conforme Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 a 12. É o primeiro ai. A quinta trombeta é o primeiro ai. Esta trombeta se refere à guerra santa, entre aspas. Santa, entre aspas, né? Que é o islamismo versus cristianismo. Os árabes, os muçulmanos que são do islamismo, eles são o primeiro ai contra Roma Oriental, contra o cristianismo do Oriente. Porque o cristianismo foi o terror para o mundo na Idade Média. Os gafanhotos, Apocalipse 9, versículo 3, significa um exército gigantesco, um exército de guerreiros, muitos cavalos de guerra, que representava os muçulmanos, o primeiro ai, a guerra, abre aspas, santa, fecha aspas. Os muçulmanos impediram o avanço do cristianismo no Oriente. Eles, os muçulmanos, eles acreditam em um único Deus, que se chama Alá. O cristianismo acredita em três deuses, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. A estrela que caiu na terra, ela simboliza Maomé. Maomé é a estrela que caiu na terra. Ele é o fundador do islamismo. Ele é o pai dos árabes, ou seja, o pai da fé dos árabes. Apocalipse 9, versículo 1. A chave do poço do abismo. Apocalipse 9, versículo 1. Chave significa autoridade conferida a alguém. É como se entregar a chave da cidade ao rei. Então, isso que significa ter a chave do poço do abismo. Maomé, ele tinha essa chave, ele tinha essa autoridade dos países árabes. Todos os países árabes são muçulmanos, são do Islã. Maomé unificou os países árabes através do islamismo, pois são chamados países árabes. O fumo que saiu do poço escureceu o sol e o ar. Apocalipse 9, versículo 2. Significa que o islamismo de Maomé, ele penetrou no Império Romano. A quinta trombeta, ela vai se referir aos árabes, cujo exército fora comparado a gafanhotos. O exército de Maomé exterminou áreas que eram do cristianismo.
o exército de Maomé invadiu, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Apocalipse 9, versículo 3. Onde era o Império Romano Oriental, onde era o cristianismo, o exército de Maomé invadiu como gafanhotos sobre a terra. A rapidez da conquista do islamismo compara a destruição dos gafanhotos e da destruição dos escorpiões. E foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões na terra. Apocalipse 9, versículo 3. Escorpião é da terra deserta, terra desértica, né? O deserto. Escorpiões mandam nessas terras. Então a rapidez do escorpião, dos gafanhotos, destruíram o Império Romano. Depois da morte de Maomé, que ocorreu em 8 de junho de 632, depois do Messias, o califa Abu Bekr, seu sucessor, deu a seguinte ordem aos chefes do seu exército. Veja, quando enfrentarem as batalhas pelo Senhor Alá, comportem-se como homens, sem voltar as costas, mas não deixem a sua vitória ficar manchada com sangue de mulheres e crianças. Não destruam as palmeiras, não queimem nenhuma plantação de milho, não cortem árvores, nem façam qualquer dano ao gado, exceto aqueles que vocês vão comer. Então, o califa deu essa ordem. Agora vê se não está de acordo com Apocalipse 9, versículos 4 e 5. De uma maneira espetacular, a profecia se cumpriu. Veja, foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Yarro. Foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Nesse conflito religioso, a Palestina fora empobrecida. E poucos irmãos que haviam lá do caminho de Yahushua, eles não foram afetados por esse conflito entre Islã e cristianismo, porque o caminho de Yahushua não é cristianismo. Os irmãos do caminho não guardavam o domingo e nem adoração à Trindade, 3 deuses. Por isso que eles foram poupados pelos muçulmanos. A contagem dos 5 meses teve início no ano 636 depois do Messias, quando os árabes chegaram à Terra Santa. 5 meses equivale a 150 dias, que são 150 anos para os árabes perturbar o cristianismo. Em 786, os árabes cessaram o conflito com o cristianismo. Nesta época, o califa de Bagdá, Harun al-Rashid, 786 a 809, depois do Messias, inaugurou esta nova era, estabelecendo a paz com os romanos. O parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro, e seus rostos eram como rostos de homens, tinham cabelos como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como de leões, e tinham couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Apocalipse 9, versículos 7, 8 e 9. O movimento de Maomé foi encabeçado por um exército implacável de ferozes cavaleiros, famosos pelas barbas e longos cabelos, como de mulheres. Os turbantes eram amarelos, que pareciam de ouro, e ferra-cota de malha. Ao contrário dos exércitos grego e romano e de outros povos, os árabes tinham na sua cavalaria
a sua maior arma. O primeiro ai, que é a quinta trombeta, foram danos causados ao Império Romano Oriental. Passado é já um ai, que é a quinta trombeta. E eis que depois disso vem ainda 2 ais. A sexta trombeta e a sétima trombeta. Apocalipse 9, versículo 12. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Muito obrigado e te aguardo no próximo vídeo.